A ameaça chamada China. Nova era nuclear. No final de junho de 2021, imagens de satélite revelaram que a China estava construindo 120 silos de mísseis balísticos intercontinentais, ou ICBM, na beira do deserto de Gobi. Isso foi seguido pela revelação algumas semanas depois de que outros 110 silos de mísseis estavam em construção em Hami, na província de Xinjiang, onde também se localizam os campos de trabalho forçados contra os uigures muçulmanos. Juntamente com outras expansões planejadas, esses locais representam uma mudança dramática na abordagem do país às armas nucleares. Por décadas, a China manteve uma força nuclear relativamente pequena, mas de acordo com as estimativas atuais da inteligência americana, esse arsenal está agora a caminho de quase quadruplicar para 1.000 armas até 2030, um número que colocará a China muito acima de qualquer outra energia nuclear, exceto a Rússia e os Estados Unidos. Tampouco parece provável que Pequim pare por aí, dado o compromisso do presidente Xi Jinping de construir um exército de classe mundial até 2049 e sua recusa em entrar em negociações sobre controle de armas. É difícil exagerar a importância desse esforço ao desenvolver um arsenal nuclear que em breve rivalizará com os Estados Unidos e a Rússia. A China não está apenas se afastando de seu status de décadas de estado nuclear menor, também está derrubando o sistema de energia nuclear bipolar. Nos 73 anos, desde o primeiro teste nuclear da União Soviética, esse sistema bipolar, com todas as suas falhas e momentos de terror, evitou a guerra nuclear. Agora, aproximando-se da paridade com as duas grandes potências nucleares existentes, a China está anunciando uma mudança de paradigma para algo muito menos estável, um sistema nuclear tripolar. Nesse mundo, haverá um risco maior de uma corrida armamentista nuclear e maiores incentivos para os estados recorrerem a armas nucleares em uma crise. Com 3 grandes potências nucleares concorrentes, muitas das características que melhoraram a estabilidade no sistema bipolar se tornarão discutíveis ou muito menos confiáveis. Não há nada que os Estados Unidos possam fazer para impedir a China, tampouco a Rússia. A nação vermelha já é uma das principais potências nucleares do mundo, mas há coisas que os estrategistas e planejadores de defesa dos Estados Unidos podem fazer para mitigar as consequências. Para começar, Washington precisará modernizar sua dissuasão nuclear, mas também precisará se engajar em novas maneiras de pensar sobre o equilíbrio de poder nuclear e como, em um ambiente estratégico muito mais complexo, pode manter a dissuasão e manter a paz nuclear. Durante a Guerra Fria, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos foram capazes de concentrar suas estratégias nucleares quase inteiramente uma na outra. As duas superpotências construíram arsenais nucleares superiores a 20.000 armas cada, permitindo-lhes descontar em grande parte os arsenais dos estados nucleares menores, como China, França, Israel e Reino Unido, cujos estoques não excediam as centenas. Após a Guerra Fria, a Rússia e os Estados Unidos se sentiram confortáveis em concordar em reduzir suas forças estratégicas desdobradas para 1.550 armas nucleares através de muitos acordos, pois continuavam a manter uma grande vantagem sobre qualquer outro estado com armas nucleares. Embora o sistema bipolar não eliminasse o risco de uma guerra nuclear, funcionou bem o suficiente para evitar o Armagedon na época. Duas características do sistema de duas potências são a paridade e a destruição mutuamente assegurada. Desde que iniciaram as conversações sobre limitação de armas estratégicas em 1969, tanto Moscou quanto Washington enfatizaram a manutenção da paridade ou arsenais de tamanho semelhante, como forma de aumentar a dissuasão e a estabilidade da crise, uma situação em que há fortes desincentivos para recorrer a armas nucleares, mesmo sob condições de grande estresse. Para ambas as potências, estabelecer forças nucleares semelhantes em tamanho
tamanho e muito maiores do que a de qualquer outro estado nuclear, as colocou em pé de igualdade. Isso foi especialmente importante para os Estados Unidos, que buscavam desencorajar os ataques soviéticos não apenas contra si mesmos, mas também contra aliados e parceiros de segurança, a quem Washington havia oferecido abrigo sob seu guarda-chuva nuclear por meio de dissuasão prolongada. Consequentemente, Washington fez questão de evitar criar a percepção entre esses estados de que suas forças nucleares eram de alguma forma inferiores às de Moscou. Do lado soviético, fluía a mesma percepção. O alto escalão mostrava suas repúblicas que tinha poder suficiente para evitar um colapso de extinção por guerra nuclear, e também a guerra nuclear, é claro. Desta maneira, nos dias atuais, não cabe aos russos julgarem a China, tampouco os americanos, os únicos até o momento a matarem dezenas e milhares de pessoas instantaneamente com o uso de armas nucleares de alta destruição em massa. Na época, os estrategistas americanos criaram o termo destruição mutuamente assegurada para descrever a situação em que ambos os rivais possuíam essa capacidade. Esse impasse apocalíptico foi notoriamente caracterizado pelo físico Robert Oppenheimer, que liderou o desenvolvimento da bomba atômica, como o estado de dois escorpiões presos em uma garrafa, cada um capaz de matar o outro. Porém, tudo mudou. Não são mais dois insetos peçonhentos, são 3 escorpiões presos numa garrafa ainda mais estreita, amarrados em cada canto por cordas finas do globalismo. A conquista da China do status de grande potência nuclear perturbará dramaticamente esse delicado equilíbrio. Até recentemente, o governo chinês parecia satisfeito com uma força de dissuasão mínima de apenas algumas centenas de armas. Agora, no entanto, está se movendo em direção totalmente diferente. Junto com sua farra de construção de silos, desenvolveu um novo ICBM capaz de ser armado com até 10 ogivas nucleares correspondentes a mísseis de reentrada múltipla independente direcionadas, capaz de atingir várias metrópoles ao mesmo tempo. Essa combinação de proliferação de silos e lançamento em mísseis com cabeça de hidra, referência a um monstro com corpo de dragão e várias cabeças de serpente na mitologia, o que permitirá que os militares chineses expandam ainda mais seu arsenal terrestre para até 3.000 armas, simplesmente enchendo seus silos com esses mísseis. A China também vem modernizando sua força de mísseis balísticos lançados por submarinos e sua frota de bombardeiros de longo alcance, com o objetivo de colocar em campo uma tríade robusta de sistemas de entrega nuclear por terra, mar e ar, uma capacidade que até agora apenas a Rússia e os Estados Unidos possuíam. Abordar a estratégia nuclear em um sistema nuclear tripolar e não mais bipolar traz à mente os desafios associados ao chamado problema dos 3 corpos em astrofísica. Este é o problema de tentar prever o movimento de 3 corpos celestes com base em suas posições e velocidades iniciais. Em um sistema de 2 corpos celestes, tal previsão pode ser feita prontamente, mas quando há 3, nenhuma solução geral ainda foi identificada, exceto quando pelo menos um dos corpos tem uma atração gravitacional minúscula em relação aos outros 2. Como as posições futuras dos 3 corpos desafiam uma solução fácil, um sistema de 3 corpos é descrito como caótico. Da mesma forma, com o surgimento de 3 potências nucleares rivais, várias características-chave do sistema bipolar entrarão em colapso, e o medo de ser uma segunda potência ruim por não atacar primeiro provavelmente aumentará. Para começar, uma vez que China, Rússia e Estados Unidos tenham grandes arsenais nucleares, cada potência terá que trabalhar para restringir o comportamento não de um, mas de 2 adversários diferentes. O conceito usado pelos chineses para dissuasão, WASH, serve para deixar claro, é mais abrangente do que a definição ocidental tradicional de dissuasão e inclui 2 objetos diferentes. A primeira, semelhante ao conceito ocidental, envolve desencorajar ou dissuadir um oponente de seguir um determinado curso de ação. Mas o segundo objetivo do WASH é coagir um oponente a seguir um curso de ação que de outra forma ele não empreenderia. Assim,
O WEISHE, W-E-I-S-H-E, também inclui o conceito ocidental de competência. Isso sugere que os chineses têm metas mais ambiciosas para suas forças nucleares do que os formuladores de políticas dos Estados Unidos têm para suas próprias instituições. Isso levanta a questão de como o Partido Comunista Chinês usaria sua capacidade nuclear para fins coercitivos, na certeza de que os aliados de Washington são os alvos óbvios, seguido dos Estados Unidos e da própria Rússia. Agora o canal possui Pix. Ajude com qualquer valor através da chave Pix, canal@gmail.com. Assim estará contribuindo diretamente com o canal Área Militar.